nós estamos no mês de Simeão. Esse mês é o mês onde nós estamos falando de Simeão. O mês passado foi Rúben, e esse mês é o mês que nós estamos falando do segundo filho de Jacó, chamado Simeão. Eu quero pontuar algumas coisas aqui, para que nós possamos pegar como exemplo e não cair no erro que essas pessoas caíram. Isso aqui são coisas que poderiam ter sido evitadas, se eles tivessem realmente lembrado que tudo aquilo que nós fazemos de errado desagrada ao nosso Pai, ao nosso Criador. Inclusive o próprio Jacó, ele também errou. Quando nós começamos a buscar com mais intensamente e buscar mais a fundo, entender o processo, porque tudo aconteceu, tem explicação para tudo o que aconteceu com aquela chacina que o Simeão e o Levi cometeram lá em Siquém, que não era para ter acontecido. Aconteceu por vários fatores que poderia ter sido tudo evitado e nada disso teria acontecido. E aqui eu quero dar uma pinceladinha aqui, não precisa abrir a sua Bíblia lá, que eu vou só pontuar alguns erros que eles cometeram, que nós precisamos vigiar. Quando o povo de Deus não vigiam, mete os pés pelas mãos e faz tudo errado. Por quê? Porque o inimigo ele está ali sempre rondando para colocar na mente das pessoas coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. O próprio Jacó, ele foi o principal. Olha que coisa, Jacó era um homem de Deus, ele tinha intimidade com Deus, mas nós sabemos que o ser humano é falho. O ser humano é falho, irmãos. Nós somos falhos, somos humanos. Jacó, ele vai e compra um pedaço de terra em Siquém. Ele comprou dos próprios filhos do pai de Siquém. Por que Jacó não tinha que comprar nada lá? Deus não mandou Jacó ir para lá, e muito menos ele ficar um tempo naquela terra, porque a tribo de Siquém era uma tribo muito, muito idólatra, e a fama deste povo eram uns homens desrespeitadores. Jacó montou lá seu acampamento, lá num vale lá, entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Achou bonito aquelas montanhas, ele pegou e foi acampar aqui por um tempo, vamos ficar aqui, depois a gente volta. E ali foi o erro. A Diná foi crescendo ali, curiosa, entre 16 a 18 anos, inventou de fazer o quê? Queria conhecer aquele povo daquela cidade. Mas ela não só queria conhecer, ela queria ser vista, mas ela sabia a fama daqueles homens. Ela queria ser vista. E ali tudo começou, irmãos. Jacó vai habitar num lugar onde Deus não mandou. A menina, sabendo que aquele povo não podia se misturar com o povo de Israel, ela vai sutilmente, deixa eu dar uma espiadinha na cidade e ver como que é lá, como que é o povo lá, vou conhecer umas amiguinhas. Olha só, os amiguinhos, e o inimigo com um laço desse tamanho, esperando a imprudente, e aí tudo começou por ali. Veja a sequência de erros que eles começaram a cometer. Chega lá, o que acontece? Já foi comentado o que aconteceu com a Diná, né? Vem Siquém, vê aquela moça jovem, bonita, desconhecida na cidade, porque a tribo era deles, eles conheciam tudo, eles que mandavam ali em tudo. Essa aqui vai ser minha. E ali começa o problema.
Aí vem outra sequência de problema. Quando acontece o problema que o cara pega e abusa da filha do Jacó, o pai de Siquém, ele vem falar com Jacó. Eu estou resumindo e pontuando algumas coisas, para que nós possamos ver quantos erros poderiam ter sido evitados. E quando nós não vigiamos, nós erramos e depois paramos. Poxa vida, isso aqui deveria não ter feito. Então o povo de Deus precisa vigiar, irmãos. Aqui diz assim, voltando sem muita pressa, falando do Jacó, ele estava voltando para Canaã, mas sem pressa nenhuma, viu aquele lugar bonito, cheio de montanha, é aqui que eu vou ficar. Voltando sem muita pressa para a casa paterna, Jacó fixou residência ali em Siquém. Um grande erro, como descobriu pouco depois, se arrependeu. Por que é que eu vim aqui morar perto desse povo? Se ele tivesse seguido a viagem dele rumo a Canaã, nada disso teria acontecido. Depois ele se arrependeu, foi tarde demais. E aí é onde vai a filha dele, curiosa. A curiosidade, tem um ditado que diz que a curiosidade matou o gato. E muitas das vezes a curiosidade é um laço que o inimigo coloca. Quando o pai do Siquém ficou sabendo, aí o Siquém se apaixonou. Já foi comentado aqui que o Siquém se apaixonou pela Diná. E aí ele falou: pai, vai lá falar com o Jacó, que eu quero casar com ela, estou apaixonado por ela. Vai o pai de Siquém falar com Jacó. Só que ele não falou com Jacó, ele falou com quem? Com os irmãos de Diná. Olha o erro que cometeu, outro erro. Se ele ia falar com o pai, ele não tinha que falar com os irmãos, tinha que ir direto ao pai. Pai com pai. Simplesmente ele foi, e era isso que o diabo queria, irmãos. Que o complô fosse feito entre os irmãos de Diná. Quer dizer, os irmãos, entre aspas, porque os demais não participaram. Quem participou foi o Levi e o Simeão. Foi os que arquitetaram o plano. Inventaram, mentiram, enganaram. Concordaram com o pai com tudo. Mas pastor, ele não podia casar com a Diná, porque ele era idólatra. Ele adorava deuses falsos. Até aí sim. Mas se eles fizessem um acordo com Jacó, se o pai do Siquém fizesse um acordo com Jacó, para unir as famílias, ele se casar, lançar os deuses fora, se circuncidar e entregar a sua vida para Deus, e o viver em paz, em comum acordo, servindo ao único Deus verdadeiro. Poderia sim. Só que os irmãos armaram o complô, irmãos, e eles concordaram. O pai de Siquém saiu e simplesmente voltou para a cidade com todo o acordo feito, e chegou, porque eles mandavam na cidade, era a tribo deles. Chegou na cidade, reuniu todo o povo e falou: a partir de hoje todos os machos vão circuncidar, e a minha família e a família de Jacó vai ser uma família só. No coração do pai de Siquém era isso que ia acontecer. Só que no coração dos maldosos não era isso. Eles queriam enfraquecer aqueles. Veja que mente diabólica que esses dois rapazes tiveram. Imediatamente eles pensaram, bolaram um plano e falaram: já sabemos como é que nós vamos enfraquecer esses homens, para depois nós matarmos eles. Circuncisão. Quando todos estavam circuncidados, morrendo de dor, eles pegaram os dois pegaram as suas espadas, entraram na cidade, mataram a todos, quem não tinha nada a ver,
assassinaram também. Jacó ficou sabendo. Veja que eles fizeram isso sem nem lembrar que Deus existia. Deus não entra nessa história deles. Deus não entra nessa história. Percebe quando nós não buscamos a Deus o que é que acontece? Mesmo conhecendo, se não busca a Deus, o precipício está ali armado. E quando não vigiamos, nós vamos cair nele. Jacó ficou sabendo. Nessa época Jacó tinha 100 anos de idade, ele fica sabendo da chacina. Aí Jacó fala: por que é que vocês fizeram isso? Agora esse povo vão nos matar. Olha que nós somos pouco, olha a multidão deles. Porque tinha sobrado muita gente ainda, vivos. Só que quando nós começamos, irmãos, presta muita atenção, eu estou pontuando esses pontos para você entender. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, passamos por cima e não observamos os erros que aquelas pessoas cometeram para nós não cairmos dos mesmos erros. Esse povo, eu estou falando de homem de Deus. Em nenhum momento eles colocaram Deus ali para consultar Deus, para falar com Deus. Jacó simplesmente se preocupou o quê? Com a vida dele, com a segurança da família dele. Jacó não, simplesmente ele deveria ter falado: vocês pecaram contra Deus. Simplesmente Jacó não falou isso. Ele se preocupou simplesmente com a sua segurança. Deus, naquele momento, ele nem lembrou. Veja que Jacó era um homem de Deus, mas em nenhum momento ele coloca Deus em primeiro lugar ali, na situação. Ele não lembrou que tudo que se faz de errado, nós agredimos a paciência de Deus. Ele se preocupou simplesmente com a segurança dele e da sua família, e esqueceu o principal, que foi entristecer a Deus, porque eles cometeram essa tragédia terrível. Quando acaba tudo isso, para resumir, nós entrarmos aqui na mensagem de hoje, aí Deus vem e fala com Jacó: sai daí, se manda, vai para onde você tem que ir. Jacó arrumou tudo, as suas malas. Só que tem mais um erro aí. Quando eles fizeram a matança, eles levaram mulheres e crianças para onde quem estava? Para onde Jacó estava. Levaram animais, roubaram, saquearam a cidade. Você, depois, se você ler lá do Gênesis 34 em diante, 45 em diante, você vai ver lá, Jacó amaldiçoa depois o ato que eles cometeram, porque ninguém vai concordar com isso. Só que ali Jacó errou de novo. Ele foi cúmplice, porque ele aceitou trazer aquelas famílias para se misturar. Ele foi cúmplice, ele tinha que falar: não, eles vão morar lá na sua cidade, e nós vamos juntar nossas tendas, nossa família, e vamos embora. Ele foi cúmplice também, porque ele aceitou esse erro que os filhos cometeram. Então veja que é uma sequência de erros que Jacó cometeu junto com os seus filhos. Por quê? Porque não priorizaram e não lembraram que tudo que se faz de errado, Deus está vendo, e é uma agressão contra a sua bondade, a sua vontade. Nós temos que vigiar para não cair nesses erros terríveis, que todos poderiam ser evitados se eles lembrassem de consultar a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é os pensamentos do amor. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Abra lá. Os pensamentos do amor.
O amor pensa, pastor? Vamos ver na Bíblia. O amor não pensa no mal, então o amor pensa. Filipenses capítulo 4. A Bíblia diz que a saída da vida procede da onde? Do coração. Então, temos que guardar o nosso coração para que dele só saia amor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Amém? 4:8. Quanto ao mais, irmãos, Paulo falando aos Filipenses, e o Espírito Santo para nós nessa noite. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, aqui o Paulo está dizendo, tudo o que é honesto e tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Aqui o Paulo está dizendo, Filipenses, é do coração que procede todas as coisas. E nós, como crentes, nós precisamos ter os nossos olhos para as coisas de Deus e não mais para as coisas do mundo. Quando nós focamos os nossos olhos nas coisas do mundo, com certeza o nosso coração vai ser contaminado com coisas que não agradam a Deus. Ou seja, se nós não olharmos para Deus para cada dia purificar o nosso coração, com certeza os nossos corações vão ser contaminados se nós continuarmos ligados com as coisas do mundo. Não tem como ter um coração puro se nós ficarmos ligados direto com os nossos olhos para as coisas do mundo. Eu preciso pedir para que o Espírito Santo me ajude a santificar os meus olhos para que eu sempre olhe para as coisas boas, para edificar a minha vida e agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, é só voltar um pouquinho atrás. Primeiro Coríntios capítulo 5. Capítulo 13, versículo 5. Glória a Deus. Pega o versículo 4 aí para entender o 5. Versículo 4. O amor é sofredor e benigno. O amor ou caridade não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ou seja, quando nós temos um coração limpo, nós não tratamos ninguém com leviandade, nós somos sinceros em tudo aquilo que nós fazemos e falamos. O nosso falar, como a Bíblia nos ensina, é sim e não. O que passar do sim e do não, Deus não está nesse negócio. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito do nosso coração, que tem que estar cheio do amor de Deus. Não se porta com indecência, ele é bem comportado. Quem tem o amor de Deus no seu coração tem um bom comportamento. Não busca os seus interesses próprios, mas está sempre estendendo a mão para aquele que precisa, se preocupando sempre com o seu próximo. Não é egoísta. Não se irrita, não suspeita mal.
No coração de um cristão, de um crente, não pode ter pensamentos de maldade. Maldade tem no mundo. O mundo é maldoso, o mundo é cheio de maldade. Nós temos que ser essas pessoas simples, porque nós já fomos lavados. Jesus perdoou os nossos pecados, com seu sangue nos lavou, nos purificou de toda e qualquer imundície. Então nós não podemos deixar mais que nada deste mundo venha contaminar o nosso coração. E aí ele continua falando: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Então, ou seja, quando nós temos amor de verdade, o amor de Deus no nosso coração, tudo que nós vamos fazer vai agradar a Deus em nome do Senhor Jesus. O mundo, ele é egoísta, ambicioso, ele suspeita mal, deseja o mal, amaldiçoa as pessoas. Não. Nós temos que abençoar o próximo, querer o bem para todos, porque isso agrada ao Senhor. Isso são os pensamentos do amor. Que nem o Paulo diz, o amor ele não suspeita mal de ninguém. Porque eu não fui com a cara do fulano, esse camarada aqui, eu acho que ele não é muito boa pinta não, tem uma cara feia, eu não sei o coração dele, como é que eu vou julgar? Então nós não temos que julgar ninguém, porque Deus não nos dá esse direito de julgar quem quer que seja. Ele que julga. Pastor, mas o senhor não sabe. Aquele vizinho ali, ele me irrita todo dia. Aquela vizinha fala mal de mim dia e noite. Ora por ela, abençoa ela, repreende o Satanás, o demônio da vida dela, amarra o diabo da língua solta da vida dela lá, abençoa, fala de Jesus para ela. Pastor, eu não quero nem ver ela na minha frente. Jesus falou que nós temos que amar. Se tem um dos mandamentos mais duro, e é mandamento, se Jesus mandou, eu tenho que fazer. É amar o inimigo humano. Porque nós temos um inimigo humano, um inimigo da nossa alma, que é Satanás. Satanás você não pode amar, né? Você tem que odiar. Tem que mandar fogo em cima dele, em nome de Jesus. Satanás tem que mandar fogo em cima dele. Do coração procede toda a saída da vida. Provérbios, abre lá. Provérbios capítulo de número 4, 23. Salmos, Provérbios. Vamos andar um pouco na Bíblia, assim os irmãos ficam afiados na Bíblia. Salmos, Provérbios. Provérbios capítulo de número 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Quando ele fala vida, é vida espiritual. É tanto que nós precisamos cuidar muito bem dele, fisicamente também, viu, irmãos? Porque ele é o que nos mantém vivo. Ele é a pecinha que nos mantém vivo. Essa pecinha nos mantém de pé. E ele tem que estar limpo. A cada dia, lendo a palavra de Deus, meditando nela.
Não tenha preguiça de ler a Bíblia não, viu, irmãos? A partir de hoje você nunca mais vai ter preguiça de ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a cada dia que você pega e senta para ler no mínimo 2 páginas da Bíblia, é um passo que você dá para se aproximar de Deus. Então não tem como ficar sem ler a Bíblia nenhum dia, em nome de Jesus. Lembre-se disso, no dia que você não tirar um tempinho para você sentar e ler e meditar na Bíblia, você não deu um passo para perto de Deus. Você parou ou deu um passo para trás. Não. Tenha esse hábito. Quando nós temos esse tempinho para ler a Bíblia, nós estamos nos aproximando mais do Senhor, em nome de Jesus. Estamos nos revestindo o nosso coração, estamos tirando aquilo que tem de mágoa, de angústia, tristeza no nosso coração, porque ela vai limpando, é a palavra que limpa, é ela que vai esterilizando o nosso coração, em nome de Jesus. No 24 ele diz aqui, ó: desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonjas de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos. Temos que saber para onde nós olhamos. E as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Olha para frente. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha para frente. Quando nós estamos olhando para frente, nós estamos olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, chamado Jesus de Nazaré. Olha para frente, não desvia o olhar dele, porque se nós desviarmos o olhar do Senhor Jesus, pode ser que nós venhamos perder ele de vista. Então nós precisamos sempre estar olhando para a direção certa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Provérbios 23, aqui mesmo, 23, 7. É só ir adiante. Aqui o texto diz, porque como imaginou a sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então, temos que saber direitinho o que fazemos. Os pensamentos constituem uma fonte, caráter e conduta. Tiago capítulo 3, versículo 11, abra lá. O coração é uma fonte, porque de lá saem muitas coisas. Tiago, Hebreus, Tiago. Três, 11. Amém? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água salgada? Ou água amarga? Meus irmãos, pode também figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Acho que não, né? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, da nossa boca, do nosso coração, não pode sair 2 águas.
Ou sai uma água doce ou água salgada. No caso, tem que sair água doce. Em nome de Jesus. O que é que Tiago está falando aqui? O que é que o Espírito Santo quer nos ensinar? Eu não posso dizer que eu sou santo, sou homem de Deus, estou aqui na igreja, glória a Deus e aleluia, estou orando, clamando a Deus, glorificando o nome do Senhor, saio da igreja, boto o pé para fora, não tiro da boca o palavrão, não tiro da boca o falar mal do outro. Então é isso que o Tiago está dizendo. Ou, vigia, de uma fonte não sai duas águas não, viu? Ou sai doce ou sai salgada. Está vigiando? Então, o que eu tenho que ser, eu tenho que ser autêntico. O que eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora. O que é isso? Caráter. Tem que ter caráter. Pessoa autêntica. Lembrando que anda no temor do Senhor. Anda no respeito de Deus. Lembrando que o que eu faço, Deus está olhando. Para reprovar ou me reprovar. Aprovar ou reprovar aquilo que eu faço. E nós precisamos fazer de tudo, irmãos. Para Deus aprovar mais os nossos feitos do que reprovar os nossos feitos em nome de Jesus. Amém, queridos? Isso se chama vigiar. Andar atento a tudo que nós fazemos. De uma fonte não sai duas águas, só sai uma. Ou sai doce ou água salgada. Porque ninguém consegue enganar o Criador, em nome de Jesus. Ninguém. Marcos capítulo 7. Os pensamentos vêm do coração. Evangelho de Marcos 7. Glória a Deus. 20 ao 23. Dizia o que sai do homem, Jesus falando aos fariseus. Deixa eu dar uma introdução para entender. Aqui, Jesus estava falando àqueles fariseus que viviam de tradição. Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso porque faz mal. Aí Jesus responde para eles aqui, dizia o que sai do homem, é isso que contamina o homem, o que sai da boca. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, os enganos, as dissoluções, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Então, essas más qualidades é o que Jesus falou, que a comida que nós comemos, que entra pela boca, essa não contamina. O que contamina é o que sai da boca, que são essa lista que ele nos deu aqui. Isso aqui é o que procede do coração e contamina. Então, nós precisamos entender que o nosso coração é uma fonte, e dessa fonte tem que sair sempre água boa, não água amarga. Amém, queridos? Glória a Deus. Desta fonte só pode sair água doce e não amarga. Glória a Deus. Para nós encerrarmos, o que é que deve ser evitado pelos filhos do homem? Efésios capítulo, pelos filhos de Deus.
Efésios capítulo 5, versículo do 1 ao 8. E nós vamos encerrar e nós vamos orar e vamos para a Santa Ceia em nome de Jesus. Glória a Deus. Efésios 5, 1 ao 8. Amém, Igreja de Cristo? Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, Paulo falando aos Efésios e o Espírito Santo para nós. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, qual que é o mandamento? O mandamento é andarmos em amor, porque se andarmos em amor, a nossa fonte, que é o nosso coração, vai sempre jorrar água boa para as outras pessoas. Jesus não falou que nós somos uma fonte de águas vivas, né? Ele falou que nós somos fontes de águas, e essa fonte é o nosso coração, e ele tem que jorrar sempre água boa para abençoar as pessoas que estão dentro do nosso lar e abençoar as pessoas que estão à nossa volta em nome do Senhor Jesus. Porque se o nosso coração está jorrando água ruim, nós não vamos salvar ninguém, e nem muito menos a nossa alma vai ser salva. Então nós precisamos entender que o nosso coração, ele é uma fonte, e essa fonte ela tem que estar sempre jorrando águas que abençoam, águas boas que edificam, aquilo que nós falamos edifica as pessoas e glorifica o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mas aí ele diz aqui, o que é que os filhos de Deus precisam evitar? As prostituições e toda impureza, ou avareza. Veja que aqui fala da avareza de novo. Avareza é uma arma do Satanás, e não pode existir na vida de um filho, de uma filha de Deus, em nome de Jesus, Igreja de Cristo. A avareza é algo satânico e diabólico. O avarento, quanto mais ele tem, mais ele quer. Ele guarda, ele não abre a mão para nada, mas ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Se ele puder tirar de você, ele tira para guardar. Para morrer e largar tudo aí, porque não leva nada. Então, a avareza fica bem longe de nós. É o contrário. O que é que Jesus manda nós fazermos? Está com fome? Dá de comer. Está com sede? Dá de beber. Está sem roupa? Dê roupa para ele vestir. Está descalço? Dê um sapato. O avarento não faz nada disso, porque ele tem que meter a mão no bolso e gastar para ajudar o próximo. Você vê que é uma coisa diabólica, a avareza. E aí ele vai dizendo que nós não podemos fazer. Avareza, nem ainda se nomeie entre vós. Longe de nós isso daí. Como convém a santos. No coração do santo não pode ter avareza. Nem torpeza, nem parvossa, nem chocarrice, que não convém, mais antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idolatria. Veja que a avareza é uma idolatria ao dinheiro. Tem herança no reino de Deus e de Cristo, já era. É o que não pode ter no coração do crente. Ninguém vos engane com palavras, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, você não me engana. Não vem com palavrinhas, não. O teu coração é a fonte, e essa fonte está jorrando o quê? Tem avareza? Tem arrogância? Tem soberba? Então vamos fazer ele jorrar água boa. E aí tem o 7 e o 8 para nós encerrar. Portanto, não sejais seus companheiros. Que a Bíblia diz que nós não podemos ser companheiros dessas pessoas. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. A qualidade do Filho de Deus é
a qualidade do próprio Deus e a qualidade do próprio Jesus, andar na luz. Amém, igreja? Graças a Deus. Este é os pensamentos do amor. Andar sempre fazendo aquilo que agrada a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, porque é mandamento de Deus, nós temos que obedecer. Assim como Jesus, ele mandou nós pregarmos o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho, porque ele mandou. Amém, irmãos? Tem gente que fala, mas por que pregar o Evangelho? Porque Jesus mandou. Jesus mandou, nós temos que pregar. Se eu não pregar, eu estou desobedecendo o mandamento dele. Então, tudo que Jesus manda, eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer. Senão, eu vou pagar o preço. Porque tudo que nós fazemos tem um preço, ou para o bem, ou para o mal. Vai ter a recompensa. E a desobediência tem um preço. O que aconteceu com os filhos de Jacó? E o próprio Jacó, eles não lembraram que Deus é em primeiro lugar na vida deles. Eles colocaram no coração dele o que? Raiva, ódio, pensamentos de matar, de vingança. No coração desses homens não tinha uma vírgula de amor, porque se tivesse, eles jamais teriam causado um dano que eles fizeram em pessoas inocentes que não tinham nada a ver com o crime que o Siquém cometeu. Jacó, por suas vezes, ele já não tinha mais controle sobre os seus filhos. Por isso que eles já estavam fazendo bem o que davam na cabeça, não tinha mais respeito pelo pai. O pai já estava com 100 anos de idade, então eles já estavam fazendo bem o que eles queriam. É tanto que eles decidiram pelo pai fazer aquilo, o acordo com o pai de Siquém. E aí, viu em que deu, né, irmãos? A desobediência. E nós temos que priorizar Deus, para que tudo que nós venhamos fazer, Deus seja em primeiro lugar. E se eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, nos meus negócios, Jesus tem que estar à frente de tudo que eu vou fazer, com certeza vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bote Jesus como prioridade no seu coração, e você vai ver que tudo que você fizer vai prosperar em nome de Jesus. Graças a Deus. Fique com essa palavra no seu coração, se coloque de pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra que veio aos nossos corações. Obrigado, meu Espírito Santo, por nos trazer a cada dia o alerta, para que nós possamos entender, meu Deus, que nós temos que ficar atento a tudo que está acontecendo à nossa volta. Precisamos entender, meu Deus, e lembrar que nada, meu Pai, se esconde dos teus olhos, da tua presença. Meu Santo Espírito de Deus, cele as suas palavras nos nossos corações. Nós não queremos, meu Senhor, esconder a sua palavra e simplesmente sufocar ela, não, Pai. Nós queremos sim guardar a sua palavra no nosso coração e praticá-las em nome do Senhor Jesus. Meu Espírito Santo de Deus, venha tomar posse de cada um que aqui está. Derrame da sua unção do alto da cabeça à planta dos pés do seu povo, tirando, meu Deus, tudo aquilo que talvez estava incomodando o meu irmão, a minha irmã. O Senhor conhece e sonda cada um dos nossos corações, e daqui a pouco, meu Espírito Santo, nós vamos cear, nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor Jesus para a Santa Ceia. E o nosso coração, eu peço que o Senhor tire, nós damos a toda a liberdade, para que o Senhor limpa o interior do nosso coração, não deixe nenhum resquício daquilo que não te agrada, meu Deus, porque nós queremos estar em plena comunhão contigo, para participar da Santa Ceia daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. Meu Santo Espírito de Deus, o Senhor tem toda a liberdade aqui no nosso meio, para curar, salvar, libertar, tirar todo o obstáculo da nossa vida e do nosso caminho, tudo aquilo que estava, meu Deus, causando mal para esta pessoa, liberta ela nesta noite em nome de Jesus. Pensamentos errados, pensamentos negativos, pensamentos, meu Pai, de fracasso, não, aqui não
tem ninguém fracassado. Aqui somos todos mais que vencedores, porque o Senhor Jesus nos fez assim. Nós fomos livres da maldição da lei. O Senhor Jesus se tornou maldito no nosso lugar. Então nenhuma maldição de família nos acompanha mais. Nós não estamos presos à lei, meu Pai. Nós estamos presos à graça. Estamos presos pela fé do Senhor Jesus. Então venha aumentar a fé do seu povo. Venha, meu Deus, ensinar a sua igreja a orar. O Senhor quer ouvir a voz de cada um nesta noite. Fale com Ele, meu irmão. Fale com Ele, minha amada, meu amado. Abra a sua boca e rasgue o seu coração diante de Deus. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades, mas Ele quer ouvir da minha boca e da sua. O que é que você quer que Ele faça nessa noite na sua família? Fale para Ele. Meu Deus, salve a minha casa, salve o meu filho, salve o marido, salve a esposa, salve o neto, salve o pai, salve a mãe, Senhor. Olha a oração de cada um que está sendo feito, meu Pai. O Senhor é aquele que está examinando os nossos corações e sabe cada um, o que cada um precisa nesta noite, durante esta semana. Venha atender, meu Pai, atentar a oração da tua serva, do teu servo nesta hora. Visita o marido agora, quebranta o coração dele aonde ele estiver. Toda rejeição do inferno caia por terra em nome de Jesus. Meu Espírito Santo. Mas a tua promessa se cumpre na vida de todos. A promessa que o Senhor fez é para todos o batismo com o Espírito Santo. Reveste a tua igreja com a tua unção, teu poder nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que impedia, todo bloqueio seja tirado. Mas agora temos a liberdade para receber do alto o batismo, a unção que vem dos céus, para revestir a tua igreja com poder, em nome de Jesus Cristo. E você aplaude a Ele bem forte.